O Espírito Santo veio aqui. Ele veio aqui e ele me pegou dos braços. Ele não só falou. Ai, meu Deus, eu não consigo entender ainda o que aconteceu. Ele não só falou, tá? Que eu nunca tinha visto desse jeito. Eu nunca vi, é a primeira vez. Ele falou já da minha boca. A minha boca. A partir de hoje eu sou profeta. Eu não tô, não é eu que tô controlando as minhas mãos, é ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Espírito Santo. Faz muitos anos, eu era criança, quando eu comecei a ver manifestações pentecostais à minha volta. Depois dos 12 para 13 anos, eu comecei a vê-las muito próximas, porque houve a conversão do meu pai e, juntamente com isso, uma alegria grande na minha mãe e no coração do meu pai também. Eles começaram a ir para muitas reuniões de oração. E às vezes nós íamos, eu e os meus irmãos, minhas duas irmãs e meu irmão, porque estava na idade de ainda ir. Eu já muito mais independente. Mas de vez em quando eu ia, aí você fazia amizade com as pessoas, os filhos das pessoas nas casas onde essas reuniões estavam acontecendo, e tinha uma motivação aí diferente, que não era nem por causa do que acontecia lá naquelas reuniões, que em geral eu nem entrava, mas por causa desses vínculos paralelos da mesma idade. O fato é que foi nesse período que eu comecei a ver a doideira geral. Olha, eu estou completando 72 anos. No início do próximo ano eu começo os 73. Mas eu nunca vi tanta doideira, desde então, como no meio religioso. Eu lido com muitos meios há muitos anos, muitos ambientes, mas nada igual ao meio pentecostal, especialmente quando ele é sincero e fervoroso, mas sem nenhum equilíbrio bíblico, neotestamentário, ou do Evangelho, ou dos ensinos dos apóstolos, e menos ainda tem eles qualquer que seja a referência das práticas de Jesus, dos modos de Jesus, como saúde mental, emocional, espiritual e comportamental. Jesus não entra. O Espírito Santo é totalmente esquizofrenizado em relação a Jesus. Nesses ambientes, aonde Jesus, no Evangelho, é manso e humilde de coração, nesses ambientes, Jesus é grotesco, agressivo e tosco. Aonde nos Evangelhos Jesus é acolhedor, nesses ambientes Jesus é o separador, é o desvinculador. Aonde nos Evangelhos Jesus trata amena, meiga e inclusivamente com os pecadores, nesses ambientes eles são abominados e detestados. Aonde nos Evangelhos Jesus promove aquietamento mental, psíquico e espiritual, nesses ambientes é excitamento, nervosismo e ansiedade aflita e uma grande expectação de juízo o tempo todo vindo sobre esses indivíduos. Então, eu podia falar o resto do dia as diferenças que eu fui vendo que havia, e foi me dando uma gastura muito grande. Jesus sempre me foi fascinante, desde menino, mas o que os crentes faziam com Jesus me era apavorante. E eu estou hoje aqui, velho, dizendo as coisas que eu sentia desde garoto. E olha só o exemplo disso, dentre milhões, essa menina aí toda descontrolada, é o Espírito Santo que está aqui. Aí ela vai, o vídeo é longo, eu cortei porque eu queria falar alguma coisa, mas ela vai piorando, vai ficando cada vez mais horroroso, mais descontrolado, mais possessa
de uma aflição angustiada, e ela transforma a aflição dela, o pânico dela, a ansiedade dela e toda a confusão, o turbilhão espiritual, mental e psicológico dela em voz do Espírito Santo. Todo o descontrole dela é atribuído ao Espírito Santo, como em geral nesses ambientes de natureza pentecostal. O Espírito Santo se torna descontrole. Cuidado!